mentes, em nossos corações durante esse ano, para vivermos plenamente e experimentarmos muitas vezes o uso desta palavra, ou experimentarmos a vivência destas palavras na prática, na nossa vida. Fé, esperança e amor. Hoje eu vou contar muito com os nossos irmãos, homens, e as mulheres estão guardando forças para amanhã, não é isso? Então eu agradeço a Deus porque elas estão conosco, porque o objetivo não era fazer um programa que só tivesse homens, né? O objetivo era fazer um programa em que os homens participassem e as mulheres estivessem conosco, para que possa ser um culto completo, mas que os homens tenham essa responsabilidade hoje da gente poder apresentar, falar, cantar, orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa igreja. Então eu quero que os irmãos participem comigo hoje. Nós vamos ter então a oportunidade de ter bons momentos assim, participando, cantando, e os irmãos hoje vão me ajudar neste culto. Vamos começar cantando o hino de número 611. Aproveitando, como a dona Miri falou, a nossa decoração tão alegre, colorida, nós vamos também cantar que alegria é a nossa igreja completar 72 anos. Eu estive em Taquarituba, e lá em Taquarituba, enquanto falava com os irmãos, preocupado com a situação de Taquarituba, o que poderia acontecer? E se todos resolvessem parar, não vou mais, né? Eu estava preocupado, mas fiquei feliz que os irmãos lá estavam motivados. Mas lá tinha um casal de uma outra igreja, bastante tradicional, que estava lá conosco, e eles estavam lá porque a igreja deles tinha fechado. Então isso continua acontecendo hoje. Abre-se igrejas que pregam todas as coisas menos o evangelho. E as igrejas que estão tentando permanecer firmes para pregar o evangelho, elas estão morrendo, estão ficando fracas. Mas nós estamos celebrando 72 anos. Que bênção de Deus, que história que Deus nos permitiu viver. Vamos cantar então de todo o nosso coração que temos alegria neste dia por estarmos juntos, por sermos a igreja de Deus e por vivermos este tempo de Deus. Vamos ficar de pé para cantarmos que alegria nesse dia. Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Isaías 12:5. Que alegria neste dia nós podemos desfrutar, neste ensejo e bom desejo, Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia, viver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche nosso coração. Inimigos e perigos afastados ficarão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, viver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia temos todos por Jesus, reunidos os remidos, em tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia, viver o que nos fez o
oração de gratidão, quem sentir desejo no coração, mas hoje estou pedindo para os homens, ok? Me ajudem aí, não me deixem sozinho. Oremos. Deus. Verdade, Pai. As mulheres podem sentar? Amém. Muito bem, graças a Deus. Que ano que foi? Há 4, 5 anos atrás. Muito bem. Quem falou pode sentar, ok? Voluntário? Alguém? Wesley, então, por favor. Voluntário. Desde que você nasceu já está aqui, né? Ah, muito bem. Participava do culto desde pequenininho, né? Muito bem, Wesley. Voluntário. Que bênção. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Muito bem. Próximo, pode sentar, meu amado. Sim. Certo. Quem era o regente na época? Que bênção. Muito bem, graças a Deus. O pessoal no fundo não está conseguindo ouvir, eu estou com o microfone. Pode sentar então. Quem é o próximo? Passando o microfone. Bem, fazem praticamente 28, 29 anos que nós estamos frequentando a Igreja Batista Ebenezer. Nós viemos para cá porque Deus me deu
uma bênção muito grande. Nós compramos uma casa aqui na rua Jaboticabal e logo depois que nós mudamos, eu já sabia disso, mas eu falei para a Mary, olha Mary, nós estamos a 3 quadras da Igreja Batista Ebenezer, só que nós éramos de Boas Novas, que ficava uns 3, 4 quilômetros daqui, e a condução para lá era muito difícil. Nós ainda permanecemos frequentando a Igreja Batista Boas Novas durante uns 2, 3 anos. Então desculpe. Foi a convite da dona Iracema, né, que nós viemos aqui. Chegamos aqui, ela começou. Nós viemos pelas nossas próprias pernas, mas a dona Iracema convidou a gente para alguma atividade que tinha durante a semana. E nós chegamos aqui no domingo, já logo convidaram a gente para dar aula na escola dominical. E a gente foi se envolvendo, estamos aí até hoje. Eu posso dizer que eu tive 2 chegadas intercaladas por 10, 11 anos praticamente, mas a primeira juntamente com os meus pais em 86, e nesse período eu cheguei com 11 anos, quase 12 anos, já fui direto para o grupo de adolescentes, fui me envolvendo, e era muito vibrante todo o grupo de jovens e adolescentes daquela época. E a igreja, como alguns já falaram, ela foi se modificando, foi se transformando juntamente com todo o mundo, né? E hoje, 10 anos depois de ter saído e retornado, a gente vê muitas mudanças, né? E da mesma forma Deus tem agido. E como também o Marcos falou, o importante é ver que as bases sólidas desta igreja estão realmente sólidas, como uma pedra, que também é um dos significados do nome Ebenezer, pedra de ajuda. Então, ela tem sido uma pedra de ajuda na vida não só daqueles que aqui vêm, como na nossa vida e de todos que aqui cercam. Bom, a minha história, vou resumir bastante, porque o tempo é exíguo. É o seguinte, a minha família frequentava a igreja presbiteriana independente aqui da Guarrada. Chegou um momento em que os meus netos, já adolescentes, não tinham companheirismo mais lá, porque lá os jovens se mudaram, ficaram assim só os mais velhos. Então, minhas filhas procuraram uma igreja e, por coincidência, encontraram essa igreja aqui que nos acolheu, as acolheu muito bem, graças a Deus. Então elas começaram a frequentar aqui. E eu trazia minha esposa aqui e voltava para lá. Mas durante um ano depois, chegou um momento que não dava mais. E como já estávamos aqui, elas estavam aqui, eu já conheci o pastor até, e achei que era era ótimo eu vir para cá. E assim foi, eu vim para cá e agradeço a Deus pela acolhida que os irmãos nos deram, e me sinto parte já da igreja, graças a Deus. Cheguei no dia 1º de fevereiro de 1959, o dia que eu estava fazendo 15 anos de idade. Vim para Ebenezer através da minha irmã Débora, que era empregada doméstica na casa do pastor André Petkov. Fui batizado no dia 22 de maio de 60, e quando eu vim para Ebenezer, um tripé me segurou muito forte. O tripé era o seguinte: escola dominical, tinha 15 classes muito fortes, união, primeiro era a união intermediária, que se chamava, depois adolescentes, depois união de mocidade. Eram 2 uniões de mocidade e o coral. Então, coral, escola dominical e união de mocidade, que eu até hoje, a união de mocidade parece que eu não sei a quantas anda, mas a escola dominical está bem firme e o coral retomando.
Um dia, pastor, eu gostaria de contar algumas rápidas curiosidades de algumas situações. Obrigado. Vim da igreja aqui na época da capelinha aí, em 73, quando nasci, juntamente meu pai e minha mãe. Desde então até 80 fiquei frequentando a capelinha lá, a igreja, na época do pastor André Petkov. Em 80 minha mãe teve um problema sério de saúde, para ajudar no tratamento a gente teve que se mudar para o interior. Ela teve bronquite muito séria, em São Paulo na época era clima muito úmido, a terra da garoa era mais assim, do que nos dias de hoje. A gente teve que se mudar para Marília. Eu e meu irmão para estudar em São Paulo em 91. Desde então a gente ficou estudando aqui. Aí em 92 eu só fiz uma ponte para o interior novamente, lá eu tive que prestar o serviço militar. Retornei em 93, onde eu estou até hoje. Então o que sempre me marcou aqui na igreja justamente é a parte de escola bíblica dominical, que foi justamente como o meu tio falou, que é um tripé muito forte. A parte de estudo bíblico aqui sempre foi muito importante desde o início. A questão musical também, sempre desde criança observando corais aqui na época da capelinha. E na época eu tinha com acompanhamento de orquestras, então tinha todo um trabalho muito sério nesse sentido, né? E o trabalho evangelístico também, principalmente aqui o trabalho interno, com a questão aqui dos bairros, com a IBF, que era muito forte, isso chamava atenção quando eu era criança aqui do lado. A gente tinha um trabalho muito sério aqui em volta na vizinhança e muitas crianças compareciam todo mês de julho, né? E graças a Deus isso daí tudo deu um fortalecimento espiritual muito grande desde então, né? Eu agradeço. Geralmente, praticamente nasci aqui na igreja desde criança. Minha mãe levava aqui todos os domingos e fui crescendo e acabei me apegando mais e queria praticamente fazer mais para a igreja, porque geralmente estou nascendo já, estou fazendo uma parte, estou querendo me envolver mais, estou indo nos vídeos, esses eventos, e estou procurando buscar um caminho melhor para mim mesmo e para minha família inteira. Eu acho bom isso. Me sinto ainda nascendo, sabe? Por enquanto estou querendo mais e mais em vários lugares, mas desejo fazer o melhor da igreja. Não que leve tempo, mas é o que eu pretendo fazer muito tempo aqui. Agora vamos falar de muito tempo atrás, né? Camarada, cabelo branco, carequinha. A igreja foi fundada em março. 2 meses depois eu nasci. Ou seja, a igreja faz 72 anos agora em março. E naturalmente em maio eu faço a mesma coisa. 73 anos. É uma coincidência incrível. Todos jovens há muito tempo, né? Muito bem, eu vim numa época muito boa, na primeira fase do pastor Manuel, por volta dos anos de 74 ou 75, eu não tenho tanta certeza. Também sou nascido em lar evangélico. Meu pai era um evangelista, era cantor. Quando eu vejo meu irmão Paulo cantar, eu me lembro do meu pai, que na época era muito admirado, tenor, era a época dos grandes tenores da época. Então, ouvindo meu pai cantar tenor na igreja, eu não preciso dizer que eu me orgulhava muito. Ele faleceu muito cedo, eu tinha 12 anos ainda, e dali para frente tive que enfrentar a vida. Eu passei naturalmente períodos marcantes. Nosso tempo aqui, como nosso irmão falou, não tem condições de ser mais detalhes, mas dou alguns capítulos, como na nossa entrada, eu e a família, foi a época que o período do evangelismo foi extremamente acentuado. Era todas as esquinas, era todos os lugares, então era bastante acentuado. Vimos conversões que poderíamos chamar de verdadeiros milagres. E vários irmãos foram para a faculdade teológica na época, então a história é um pouco comprida. E destacando outro momento marcante, foi que eu estive na pedra fundamental deste templo, pastor André Petkov, que fez naturalmente o culto. Aqui havia um terreno onde nós jogávamos bola,
Então, nesse dia, no meio do sol, alguém colocou a pedra fundamental aí, foi o pastor André Petkov. Então, destaquei apenas alguma coisa, porque se fôssemos aqui relatar tudo, seria complicado. Agora, eu tenho uma gratidão muito especial com a igreja. A igreja, ela foi forte na minha vida em vários sentidos. Tivemos escola dominical muito forte, programa evangelístico muito forte, e tínhamos uma sociedade de homens, e essa sociedade de homens nos trouxe tanta lição que me transformou no empresário. Então eu devo à igreja, a Deus principalmente, mas a dedicação da igreja em pensar que o homem pode ser cuidadosamente, como é que faz? Ajeitado e arrumado para enfrentar a sociedade econômica também. Muito obrigado. Amém. Falta o Marco e o Trajano. Por favor, vocês vão contar para a gente quando vocês chegaram na igreja e como ela estava na sua opinião, né? Ah, tem um escondido lá atrás, ó, né? Por favor, Marco, Trajano, depois o Rafael também vai contar para a gente. Quando você veio para cá, como a igreja estava, segundo a sua percepção? Bom, os irmãos sabem melhor do que eu, já fazem 12 anos que nós estamos aqui na igreja. Eu vim da igreja Batista da Vila Diva, que é filha da Ebenezer. Esse foi um dos motivos que eu vim. Lá eu já era diretor de patrimônio na igreja. Só demorou uns 10 anos para eu vir a ser aqui. Então, quando eu vim, eu notei que precisava de alguma coisa, mas eu fiquei calado no meu canto, esperando alguém falar, me ajuda aqui ou me ajuda ali. Eu acredito assim que a igreja tem visto que nesses 2 últimos anos, junto com uma equipe, é claro, eu não faço nada sozinho, nós temos mudado muitas coisas assim de forma radical. Para os irmãos que não sabem, essa entrada de luz que foi ligada a semana passada, né, pastor? Ela já prevê que um dia a igreja pode ter, por exemplo, um ar-condicionado, um sistema de ar-condicionado. Ela já está esperando. Fora isso, é claro, o elevador, a bomba de incêndio, né, e outras tantas coisas que foram. Acho que a igreja ter retirado aquele carpete vermelho daqui, o pastor estava no dia, foi o pessoal do irmão Paulo Solovenco, todos os filhos dele, mais uma outra equipe, a gente verdadeiramente comeu pó aqui para poder fazer um piso melhor, né, e pintar por dentro, por fora a igreja. Não que o irmão Melesco não tenha, ele fez muita coisa, tá? O irmão Melesco foi uma pessoa incansável. Ainda quando eu peguei o cargo, eles falaram assim: o irmão Melesco fica todo dia na igreja, você só vem de domingo. Mas eu me doei ao máximo. Eu só queria dizer mais uma coisa para os irmãos. Um dia, em Vila Diva, uma irmã, que eu não preciso citar o nome dela, ela falou: irmão, você é uma bênção aqui na igreja. Eu falei: não, irmão, eu serei uma bênção onde eu estiver, porque a gente serve a Deus, né? Jesus, que é o dono da causa. Tá bom? Bom, irmãos, a minha história é a menor da igreja. De apenas 1 ano, quando aqui desembarquei com a minha família. Já empoeirei muitos meus pés em outros trabalhos, batista, lógico. E vim para esse lugar e comecei a orar a Deus para que uma porta fosse aberta para mim e minha família. E um dia eu passando aqui nesse lugar, Deus me mostrou as portas desta igreja abertas. Eu pude então aqui ser recepcionado pelo irmão Paulo, que literalmente falou: não, pode parar aí mesmo, que é aqui mesmo que é o seu lugar. Sem me conhecer, ele falou isso, né? Então, a partir daquele dia eu comecei a vir aqui, encontrei aqui irmãos sinceros, verdadeiros servos de Deus, pessoas que me receberam muito bem. Eu sou muito grato a Deus por estar no meio de vocês e por vocês terem me recebido assim tão bem.
Muito obrigado. Até uma forma de eu agradecer, porque eu nunca tive essa oportunidade. E não tive tempo ainda também de mostrar, junto a esta igreja, as coisas que eu sei fazer dentro dos ministérios. Eu trabalhei muito como irmão Marco, como patrimônio, e atuei também um pouco na área da música. A minha esposa sempre foi dos ministérios de oração e cozinha também. Tá? Minha filha, ela ainda está procurando o lugar dela. Ela tem um jeito assim especial. Eu vejo que a irmã luta com ela, mas eu peço que você tenha paciência, porque a gente vai conseguir dobrá-la. Tá? Então, irmãos, eu agradeço em nome de Jesus a oportunidade de estar aqui, de viver esse primeiro momento aqui na cidade de São Paulo. Eu sei que tem um grande trabalho para ser executado aqui nesse bairro, nesse lugar. Eu tenho falado desta igreja a outras pessoas que eu tenho para mim, que eles virão para cá, essas famílias. Já são 2 famílias que eu estou assim trabalhando por fora, e eu pretendo trazê-los para o seio desta igreja. Tá? Muito obrigado em nome de Jesus por tudo. Ah, é verdade, lá do Museu da Imigração, né? É sim. Eu tentei me esconder, mas não deu, né? Então eu vou falar. Cheguei aqui com 4 anos. Eu não lembro tão precisamente quanto Timóteo, que dia que era. Mas a minha primeira impressão da igreja é que era enorme. Eu olhava pra cima e não acabava, olhava pra frente e não acabava. Eu era mal pequenininho. Daí eu rapidamente conheci uns amigos que me ensinaram a rolar por baixo dos bancos, né? Nossa atividade favorita depois dos cultos. E desde então tô aqui. Peguei no violão, não soltei mais. Tô aí. Irmãos, quando falamos em 72 anos de história, vou contar então, vou tentar contar alguma coisa. Mas eu comecei a ficar mais presente com a igreja nos acampamentos dos jovens, né? Tive a oportunidade de ir em 3 acampamentos dos jovens seguidos. Eu falei, esse pessoal não cansa, não. Mas aí eu estava lá e para mim era muito bom, né? Eu ia lá no acampamento, participava e tal, e era pastor na outra igreja, mas estava nos acampamentos com o pessoal daqui. Até que eu fui conversando com o Snaldi, conversava com a Adriana e o João, e sempre vinha algum comentário, mas e se vocês viessem para cá tal, e aquilo foi ficando no coração, e a gente já tinha esse plano no coração de que Deus pudesse dar um caminho para a gente um pouco diferente do que a gente estava vivendo. Pedimos para Deus 3 confirmações. Uma delas envolvia as nossas crianças, né? E aí nós perguntamos para ele, o que vocês acham então? A Isabelle falou assim, bom, agora já não lembro mais, me ajuda aí, irmão. O que a Isabelle falou mesmo? Eu já não lembro mais. Isso. Que tivesse no próprio coração deles, né? Mas a Isabelle, ela falou o quê? Isso, se ela conseguiria ver as amigas lá de Mogi das Cruzes. E a gente não ia mudar logo, então, não, você vai continuar vendo, né? Isso. Nós perguntamos para o Vinícius, e aí ele perguntou, é a igreja do Miguel? É a igreja do Miguel. Então eu quero, né? E a Ellen, a gente perguntou para ela, falou assim, mas a gente já vai domingo agora? Foi isso, né, que ela perguntou? Não, filha, vai esperar um pouco, a gente está vendo ainda lá no ano que vem, mas eu quero ir agora. Então, assim Deus foi confirmando, e quando a gente veio, foi um tempo de muita alegria, assim, eu vi uma igreja bem feliz. Sim, é verdade, foi depois do convite que a gente sentou mesmo para conversar com os detalhes, né? É assim. Mas confesso que a gente veio morrendo de medo, né? Porque sair de uma coisa certa, uma coisa que a gente não sabe muito bem como é muito difícil, trazer a família toda, a gente não sabe como vai ficar, né? Então, acho que nós exercitamos a fé, a esperança e o amor aí, né? Mas Deus foi muito bom, e cada dia eu vejo uma igreja mais vibrante, que ama a Deus, que servindo a Deus. Então, para a gente é muita alegria mesmo. E eu estar aqui como pastor da igreja, uma igreja que faz 72 anos, para mim é um privilégio muito grande. Estive ontem lá na convenção, no prédio da convenção, estava conversando ali com o pastor
Valdo Romão, conversando com o pastor Juraci, com o pastor João Martins, todos são líderes da denominação, e conversando e eles me tratando assim como se me conhecessem há muitos anos. Sei que uma parte é por causa do meu pai, que eles já conhecem o meu pai, em parte é porque esta igreja também, né? Então eu chego lá como Igreja Batista Ebenezer, o pastor Genivaldo, que não estava na reunião, mas que é o presidente da Convenção do Estado de São Paulo, falou assim: pastor, eu tenho acompanhado a sua igreja lá. Então ele tem acompanhado pelas notícias, por tudo que a igreja está fazendo, os vídeos. Então eles conhecem essa igreja, né? E eu tenho essa felicidade. Aproveito para fazer propaganda que o pastor Valdo vai estar domingo, vai pregar na nossa igreja domingo, então, no nosso aniversário, o pastor Valdo que vai estar aí como presidente, como diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Nós estamos vendo, então, que a nossa igreja, ao fazer 72 anos, ela pode ter algumas variações. Uma vez tinha um monte de EBDs, uma vez não tinha tantas, uma vez tinha mais corais, uma vez não tinha tantos corais, uma vez o grupo é maior, outra vez o grupo é menor, tem algumas variações. Mas o Deus não muda, não é verdade? O mesmo Deus. Por isso que vamos cantar juntos aquela música que diz que Deus é um castelo forte, Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. A igreja pode existir e pode deixar de ser igreja, mas para continuar sendo igreja ela tem que estar ligada a Deus. E por isso que ela continua existindo, porque Deus continua existindo. Mas eu queria que você guardasse uma coisa muito importante além disso. Que o que nós ouvimos aqui, essas histórias, é que fazem os 72 anos da igreja. Então, temos a capelinha, depois temos o templo novo, são coisas importantíssimas. Mas são as vidas que fazem a existência da igreja. A igreja poderia ter morrido, o prédio podia ter sido vendido, poderia ter acontecido um desastre, o prédio podia ter destruído, mas nós iríamos continuar dizendo, mas a igreja Ebenezer está firme, não iríamos dizer? Ou se tivesse acontecido alguma coisa, a gente olhar o prédio com saudade e falar assim, um dia existiu uma igreja chamada Ebenezer aqui. Então a igreja mesmo somos nós, somos estas pessoas que têm essas histórias, que formamos a Igreja Batista Ebenezer. Nós vamos agradecer ao nosso Deus, dizer que Ele foi o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Vamos ficar em pé, cantar o hino 406. Se é que tem. Igreja amada.
Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família vens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos seu bem. 1529, Martinho Lutero. Esta é a Igreja de Cristo, composta por pessoas que escrevem a história de Deus. Ainda em pé, irmãos, eu queria só aproveitar para você não dormir, você não se dispersar, mas eu queria muito que nós orássemos a Deus ainda nesse espírito de adoração a Deus, reconhecendo o que Deus é, o que Ele tem feito. Duas orações de adoração a Deus, reconhecendo a divindade de Deus, esse amor de Deus pelas nossas vidas. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Agora nós vamos fazer uma leitura. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Então, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 27.
e eu vou contar com a ajuda dos nossos homens, suas vozes grossas, fortes, para que todos possam ouvir. Cada um leia um versículo, então você não deixe ficar muito tempo. Se percebeu que alguém não leu, você mesmo leia. Mas vamos então 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o 27, ok? Vou ler o primeiro versículo então. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, Muito bem. Palavra boa. Hoje a nossa mensagem está baseada naquilo que os irmãos disseram. E o texto bíblico foi lido depois da mensagem que cada um de vocês deixou para as nossas vidas, da sua história e como você veio fazer parte deste corpo. E eu vou pedir agora ajuda para as mulheres. Elas vão ter uma participação especial aqui conosco. Elas vão ajudar a ler no livro de Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 15 ao 18. São 4 versículos apenas, cada um lê um. Colossenses capítulo 1, de 15 a 18. De 15 a 18. Graças a Deus. Que palavra, irmãos. Assim nós completamos. Os homens leram a respeito do corpo e seus membros, que esse corpo e esses membros, esse corpo é composto pelas nossas vidas, por cada um de nós. Mas a cabeça, ela existe e ela é o próprio Cristo. É interessante que nós temos alguma definição e às vezes queremos colocar uma definição de que existe na Trindade então 3 pessoas, e temos Deus Pai, o Criador,
Aí tem Deus Filho Salvador e Deus Espírito Santo Consolador. Mas esquecemos que esse texto mostra de uma maneira tão importante como Cristo, e também nos outros textos mostram o Espírito Santo como participantes da criação. Você percebeu que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele? Então Cristo, o cabeça da igreja, é esse que tem o poder inclusive da criação, e nele as coisas subsistem. E quando alguém vai contra a igreja, está indo contra este Cristo, a cabeça, e contra o seu corpo. Então significa que quando olhamos uma igreja como igreja de Cristo, e assim olhamos para a nossa igreja, Igreja Batista Ebenezer, estamos olhando o corpo desse Cristo, que é a cabeça, e todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele, nele subsistem. Por isso, quando eu leio Efésios capítulo 1 e fala da igreja, do poder que foi dado à igreja, aquilo chega a me alterar a respiração, de eu pensar nesse poder que a igreja tem de fazer as coisas acontecerem segundo o plano de Deus. Não que nós tenhamos poder em nós mesmos, nem que nós vamos fazer aquilo que Deus não quer. Ao contrário, nós somos o meio pela qual Deus escreve a sua história hoje. Eu dou graças a Deus porque esse evangelho de transformação, de remissão de vidas é apresentado pela Igreja de Cristo. E nós estamos nessa missão incrível de continuar anunciando esse evangelho. Então, quando falamos de fé, esperança e amor, falamos desse corpo e dessa unidade que produz, que existe, que trabalha, e que quando ele é afetado por alguma coisa, é afetado o próprio Cristo. Nós somos essa unidade, que ela não existe apenas como uma instituição, mas existe como corpo de verdade de Cristo Jesus. Eu queria que isso ficasse nos nossos corações, para que a gente continue sendo ousado naquilo que Deus tem proposto para nós. E como diz o Jefferson, como diz a Junta de Missões Nacionais, continuemos avançando, não é isso? Graças a Deus por isso. Quando pensamos nisso, que nós somos o corpo de Cristo, uma coisa me vem à mente, que nós temos nossas falhas, nós temos nossos erros, são comuns à nossa vida pecaminosa, até o dia em que nós seremos glorificados e estaremos com Cristo. Até lá ainda precisamos lembrar sempre de andarmos na dependência de Cristo, de andarmos no amor de Cristo, de andarmos ligados a Cristo, que é o cabeça da sua igreja. A gente não pode desistir dessa ligação, a gente não pode existir sozinho. Portanto, eu queria cantar com vocês aquele hino que diz santifica, e eu perdi o papel aqui. 388, como uma oração em conjunto, lembrando de tudo que nós temos vivido, quantas histórias boas, e elas vão continuar existindo se continuarmos ligados a Cristo, se continuarmos permitindo que o sangue de Cristo esteja sobre os nossos corações, se continuarmos permitindo que o Espírito Santo de Deus use as nossas vidas. Então nós vamos fazer deste cântico uma oração única em conjunto, pedindo que Deus santifique a sua igreja, que Ele continue nos levando nos seus planos. Ficar de pé mais uma vez. Plena graça.
Vou pedir para o Valtinho e o Wesley continuarem tocando, por favor, essa mesma música. E você pode sentar-se, mas eu queria que agora fosse um momento de oração. Eu queria que fosse um momento seu de oração com Deus, ainda lembrando dessa oração, santifica-nos. Que você colocasse a sua vida, a sua família, os seus pedidos, as pessoas que você tem intercedido. E agora você apresente todas essas vidas ao Senhor. Nos mais diversos casos, em todas as áreas, seja agora o seu momento de oração ao Senhor, a sua entrega das vidas que estão no seu coração ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti que podemos confiar no Senhor, podemos nos derramar diante de Ti, reconhecendo, Deus, que nesses 72 anos desta igreja, uma parte dessa história foi escrita com as nossas vidas, fazendo parte deste grupo, desta igreja. E eu quero agradecer ao Senhor por cada história. O Senhor nos permitiu viver isto. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque essa história fala de salvação, fala de remissão de pecados, fala também de transformação, fala do Senhor nos resgatar do reino das trevas, nos levar para o Teu reino de luz, onde não há coisas escondidas, onde não há engano, mas lá o Teu amor sendo revelado todos os dias. Que história linda, Deus, o Senhor tem escrito, e por estas vidas, ó Deus, que fazem parte, ó Deus, nessa história, eu quero agradecer muito ao Senhor. Quero agradecer porque nós podemos confiar também no Senhor, e quando oramos, o Senhor é o único Deus que pode escutar a todos nós lá no íntimo do nosso coração. Então o Senhor continuará escrevendo esta história de vitórias, escrevendo a história de um Deus vivo e presente. Queremos pedir que o Senhor escute a nossa oração, que oramos por nós mesmos,
pedindo que sejamos separados do pecado e do mundo, possamos cada dia refletir mais a vida e a pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que a nossa conduta, os nossos pensamentos, os nossos valores, os nossos desejos reflitam o Teu reino, a Tua pessoa. Deus, obrigado, porque nós temos experimentado isso. Nós temos vivido esta fé, esta esperança, esse amor a cada dia. O Senhor é um Deus presente, nós queremos agradecer. O Senhor ouviu as nossas orações, as nossas súplicas. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece as vidas que apresentamos a Ti. Recebe-nos diante do Senhor. Recebe as vidas que entregamos a Ti, as nossas famílias, que queremos tanto que o Senhor continue abençoando e cuidando, que precisamos tanto da Tua intervenção. Todos eles são colocados diante do Senhor na oração que fazemos a Ti. Confiamos em Ti, o Deus que é eterno, o Deus que não muda, o Deus que não falha, o Deus que não se cansa, o Deus que nunca deixará de existir, mas tem protegido as nossas vidas, tem prometido grande alegria. A Ti dedicamos a nossa vida, o nosso agradecimento, o nosso louvor. A Ti, ó Deus, entregamos a nossa oração e a nossa súplica, pedindo que a Tua santidade esteja nas nossas vidas. Ó Deus, recebe a oração que fazemos e o louvor que prestamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos falar desse Deus eterno e dessa alegria que tem invadido nosso coração? Então, hoje temos a participação especial do coro masculino para tratar desses dois temas, e duas músicas que eu, particularmente, considero muito bonitas. Assim, tanto a mensagem como a música fica uma coisa marcante nos nossos corações. Glory.
prometo que eu estou tentando atrapalhar pouco, mas que eu considero que ficou muito bom. Estou muito feliz com o coral e deixo aberto o convite aos outros homens que quiserem participar, né? Para mim foi um ato de coragem ter que ir lá, mas eu venci, então outros podem participar e vencer, está aberto o convite. A igreja, então, ela tem muitas analogias. É o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, é composta por ovelhas do rebanho de Cristo, e Ele é esse amado pastor que nos abençoa, que nos alimenta, que mata a nossa sede, que nos leva para a sua proteção, que nos carrega em seus braços. Esse é o Jesus, pastor amado, e que é o cabeça da igreja, a qual estamos ligados e unidos. Então eu quero encerrar esse culto cantando esta grande mensagem: Jesus, o pastor amado, que cuida da sua igreja. Terminando esta música, o culto está encerrado. Nós oramos, apresentamos as vidas, você orou, e assim nós começamos as nossas comemorações dos 72 anos da Igreja Batista Ebenezer. Amanhã estão convidadas as mulheres, só as mulheres amanhã, né? Só as mulheres de todas as idades. Que bom. Então, as mulheres estão convidadas para o trabalho de amanhã, especial, no Dia da Mulher e o aniversário da igreja. Então vai ser uma coisa muito boa. No sábado temos programas dos jovens e dos adolescentes. Mas eu convidei alguns pastores e alguns já me confirmaram dizendo que vão estar conosco. Então toda a igreja, eu gostaria que toda a igreja pudesse vir, que você me ajude a convidar outras pessoas para estarmos aqui junto com os nossos jovens e adolescentes, louvarmos ao Senhor do jeito deles, né, na maneira deles, mas estamos juntos agradecendo a Deus e dizendo: jovens, continuem andando, adolescentes, continuem crescendo nos caminhos de Deus, continuem gastando tempo com louvor, com a música, com a oração, com a comunhão. Estávamos vendo ali com a liderança dos jovens e eu estou muito feliz porque todos continuam responsáveis. O desejo é que os jovens venham para a igreja e não queiram sair mais, né? Se preciso for, eu até falei, se precisar eu fico aí até a hora que for. Se falar, fico até às 5, eu fico com eles aí. Já fico direto para o culto da manhã, né? Mas eu fico com eles aqui. O importante é que eles falem: não tem lugar melhor do que a gente está aqui, né? Vale a pena eles amarem a nossa igreja. E eu tenho visto que eles têm feito isso. Alguns já frequentavam até o culto de manhã, outros estão se somando no culto da manhã, mostram que amam a nossa igreja, que amam estar com a gente. E eles têm aprendido bem com as nossas vidas, nós que somos jovens há mais tempo, como disse o Abimael, né? Então que bênção essa igreja, que Jesus é o seu pastor, que Jesus é esse pastor amado. Vamos cantar em pé, terminando de cantar esta música então, vamos nos cumprimentar, encerrando, e você pode dar parabéns para o seu irmão pelos 72 anos, né? 566, que bom. Pois sendo